Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos que já abriram, poderão ler comigo. Capítulo 10, versículo 19, da carta anônima aos Hebreus, alguns versículos. Glória a Jesus. A epígrafe da leitura, exortação a perseverar na fé. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às obras e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates de aflição. Em partes fostes espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participante com os que assim foram tratados. Porque também vós compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expolição dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos, tendo nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém. Estejam assentados, amados irmãos. Eu quero pensar aqui com os irmãos no versículo de número 22. Um sacerdote eterno que nos convida a nos aproximar dele. A liberdade que Deus dá para nós nos aproximarmos dele. Se olharmos para o Velho Testamento, nós vamos ver os sacerdotes e as suas funções. A função do sacerdote era levar os problemas do povo a Deus. Os sacerdotes recebiam as queixas, as confissões, os problemas do povo, os pecados do povo, e apresentavam a Deus, através do sacrifício de cordeiros, de pombinhos, de novilhos ou de outros animais. Lá era a função do sacerdote apresentar os problemas
do povo a Deus. O profeta tinha outra função. O profeta recebia a mensagem de Deus e entregava para o povo, para advertir o povo, orientar o povo, para que o povo pautasse o seu caminho na lei do Senhor, e nela não se desviasse nem para a direita e nem para a esquerda. A vontade de Deus era de ter sempre um povo saudável que lhe servisse bem disposto. A função sacerdotal da época, ela é transferida para uma ideia de cumprimento aqui em Hebreus. Quando o escritor anônimo chega e diz: cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Um sacerdote no Velho Testamento, para fazer o trabalho da expiação. No contexto profético, o sacerdote se apresentaria. E agora o sacerdote se apresenta para convidar todos nós a chegar a Ele, com inteireza de fé, com o coração aberto, chegar tranquilo, sem nenhuma barreira, e se prostrar diante dEle, e derramar o coração, e alcançar a vitória que vem dEle. Cheguemos com verdadeiro coração, e com inteira certeza de fé, o coração purificado da má consciência e a alma lavada pela palavra. Agora nós pulamos lá para São Mateus e vamos ver o convite pessoal de Jesus. No capítulo 11, versículo 28 de São Mateus, um dos versículos mais conhecidos e mais comentados da Bíblia, aparece Jesus pessoalmente. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui é o sacerdote perfeito. Aqui é aquele que fez um sacrifício só. Aqui é aquele que tem a solução perfeita para todas as situações. Quando eu olhei para esse versículo, eu esqueci as vezes que preguei sobre esse versículo. E quando eu estava olhando para o versículo, eu entendi de uma outra forma já. Quando Jesus diz: vinde a mim, Ele está chamando toda a responsabilidade sobre Ele. Vem a mim. E os problemas que Ele cita aqui são apontamentos de grandes problemas e grandes dificuldades. E Jesus chama tudo para si: venha a mim. Para Jesus chamar a responsabilidade dele, todos os problemas da humanidade, todos os problemas de todos nós, ele tinha uma credencial e tem uma credencial de autoridade que sobrepuja qualquer governo. Não existe. Ele é Deus, Ele é Jesus. Ele quis dizer: eu alivio. Ele fala aqui dos cansados, dos sobrecarregados, dos oprimidos. Venham a mim, eu assumo a responsabilidade dos teus problemas. Quando ele chegou para os pescadores que estavam pescando sem sucesso, ele disse: venha a mim, vocês que trabalham e não têm sucesso no vosso trabalho. Eles eram pescadores, mas ele pode chegar para outras pessoas, para os empresários, e dizer: você, empresário, venha a mim, eu assumo a responsabilidade de abençoar você. O desempregado: venha a mim, você que está sem trabalho. Jesus está convidando, e eu assumo a responsabilidade dos teus problemas. Você que é mal sucedido na profissão, você que vai mal nos negócios, você que tem problemas para resolver,
está oprimido, está cansado, está caído, está para baixo, vem a mim. Eu me responsabilizo em te abençoar. Você não tem sucesso? Vem a mim. Você não tem coragem de lutar? Vem a mim. Você não tem saúde? Vem a mim. Jesus assume a responsabilidade dos seres humanos. Tudo que nós temos que fazer é chegar a Ele, é nos aproximar dEle, com um coração perfeito, com interesse de fé e com confiança. Ele é o sumo sacerdote, manifesto em Hebreus 10, 19 ao 22. Ele convida, venham, vocês estão em crise, venham a mim. Crise econômica, crise emocional, crise espiritual, qualquer tipo de crise, venha a mim. Quando ele disse, vinde a mim todos vós, ele está assumindo a responsabilidade com o problema da pessoa. Hoje você descobre esta verdade com mais clareza e se aproxima dele e entrega para ele. Se aproxima dele e coloca nas mãos dele. Você que é trabalhador e não tem perspectiva de crescimento na empresa, você é trabalhador que vende, que compra e não tem perspectiva de sucesso, vem a mim, eu alivio a carga. Jesus está falando, eu repito as palavras do Senhor Jesus dessa noite. Você não tem sucesso? Vem a mim. Ele te chama de onde você estiver, na situação em que estiver, enfrentando o problema que estiver, Ele chama com solução. Porque o problema do ser humano, eu preguei aqui um dia, que os nossos problemas são as nossas cargas. Ele nos chama do nada, com uma pedra em cima, com uma carga em cima, e faz, vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens, lá para os apóstolos. Aqui para Mateus 11, 28, venha a mim o cansado e o sobrecarregado, que eu alivio. Ele quer aliviar essa carga. Ele quer tornar mais leve a sua cruz. E ele chama, ele é sacerdote. Num contexto do Velho Testamento, ele atua de uma forma. O escritor aos Hebreus apresenta um convite dele, uma chamada. Mas o Evangelho, ele aparece, se apresenta, se oferece e convida. Qual é a carga que você tem nos seus ombros? Quando eu olhei Mateus 9, 20 e 21, você vê aquela mulher no meio da multidão, querendo tocar em Jesus, sendo martirizada por uma carga terrível de enfermidade. Ela sofria muito, fraqueza, debilidade, desconforto, fragilidade, desprezo, mas ela insistiu em levar a sua carga e entregar para Jesus. Quando ela tocou em Jesus, foi ele pessoalmente que resolveu o problema da mulher. Ele pessoalmente resolve o problema. Quando você olha para a Bíblia, em Lucas 8, 41 a 44, vai ver a filha de Jairo em casa, às portas da morte. Mas ela já estava morta. Já tinha morrido. Você imagina ter um defunto em casa? Você já imaginou o clima da casa de Jairo? A tristeza e a angústia. Jesus não mandou, ele foi lá. E ele resolveu pessoalmente o problema da casa de Jairo. Jesus vai pessoalmente nas nossas casas. Qual é a sua carga? É um sentimento de humilhação, de doença? Ou é a tristeza de um velório, ou de alguém nos últimos
suspiros, quase morrendo dentro de casa. Pode não ser fisicamente, pode que a agonia da morte espiritual tenha atingido alguém da sua casa, da sua família, ou quem sabe você mesmo. Mas Jesus vem para resolver. Venha, você que está oprimido, cansado, sobrecarregado, e eu alivio. Eu quero assumir um compromisso com você. Deus está falando, Jesus está falando. Eu quero assumir a responsabilidade dos teus problemas. Se você olhar para a Bíblia em Marcos 14, verso 72, você vai ver o apóstolo São Pedro. A experiência que Pedro teve da negação, ao negar o seu mestre, acarretou para o seu coração, para a sua consciência, um fardo insuportável para ele. Emocionalmente falando, Pedro foi desmoronado pelo problema. Espiritualmente falando, Pedro entrou em pânico, e a sua consciência falava mais alto do que a sua voz. E quando ele foi confrontado naquela fogueira do lado de fora da sala do julgamento, quando ele se tocou do seu problema, ele saiu dali e foi chorar amargamente. A sua vida foi martirizada pela situação que tinha acontecido com a sua vida espiritual. Fazia parte dos 12, estava junto com o mestre, com todo o conforto espiritual, participando dos milagres, acompanhando Jesus, sobe o monte da transfiguração, está nas multiplicações dos pães, está na ressurreição dos mortos, está na cura dos doentes, sempre junto. Agora se sente isolado e excluído pela consciência, porque ele pecou ao negar o seu mestre. E a carga de Pedro foi a consciência. E ele vai chorar amargamente. Jesus foi lá, pessoalmente. Foi pessoalmente resolver o problema. Veja que todos os textos que estou citando é Jesus resolvendo pessoalmente. Em certas ocasiões ele usou alguém. Nesses textos foi ele que fez. E Jesus está no culto nessa noite para cumprir a sua palavra, a sua promessa nas nossas vidas. Se nós olharmos para Mateus 15, verso 22, era a mulher samaritana, ou seja, a mulher cananeia. Ela tinha uma filha em casa. E essa filha estava possessa. E ela veio atrás de Jesus. Era uma carga que ela levava. Resolver os problemas dela e os problemas da sua filha. Mas Jesus resolveu pessoalmente. Ele resolveu. Jesus, pelo que nós entendemos do texto hoje, ele quer ir lá na sua casa. Resolver o problema em loco. Financeiro, lá na empresa, lá no emprego, lá na escola, lá no colégio, lá na faculdade, lá no cursinho, onde você estiver com o problema, Jesus vai lá para resolver e fazer virar em nada o seu problema. Ele alivia, glória a Deus. Quando eu olhei para aquele leproso de capítulo 5, versículo 12 de Lucas, o leproso chegou, se prostrou e adorou. Se tu queres, podes tornar-me limpo. Foi o que ele disse. Jesus viu a carga de humilhação que aquele homem trazia dos ombros. Ele não era aceito na sociedade. As pessoas não podiam tocar nele, nem se aproximar dele. Existia a congregação dos leprosos, que ficava fora das portas da cidade. E eles eram discriminados por isso, porque a lepra ia deteriorando os seus corpos. Mas quando ele chega diante de Jesus, Jesus resolve pessoalmente e disse: quero ser limpo. E na hora o homem se levanta e sai curado dali. Porque Jesus é o sacerdote por excelência, glória a Deus. Jesus disse: venha, eu tenho descanso para a alma fadigada, eu tenho alívio para o coração atribulado, eu tenho solução para o seu problema. Ele quer assumir a responsabilidade
trazer para os seus ombros a responsabilidade dos problemas que não é dele. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos problemas, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e ele foi levado para a cruz, foi levado como um cordeiro para o matadouro, mas sem abrir a boca, sem queixa, sem nenhum tipo de movimento. Ele se entregou em nosso lugar e ressuscitou. E agora aparece aqui no capítulo 11, verso 28, dizendo: venha a mim. Vamos chegar a Ele hoje, através da nossa oração.